Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 10, e depois Ezequiel 47. Diz assim, capítulo 1, versículo 10 de Malaquias: Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. 47, 1-5. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome por esta noite de adoração, por esta noite de culto, por esta noite onde a Tua igreja se reúne em torno da Tua presença e com a Tua presença, para adorar o Teu nome e ouvir a voz do Teu Espírito. Sim, o Senhor já tem falado conosco por tudo o que tem acontecido aqui. E agora te pedimos, ó Deus, que fale de maneira direta, por Tua palavra, nada mais, nada menos. E pedimos que confirme tudo com milagres, milagres, dos mais diversos, principalmente o da salvação e o avivamento real. Em nome de Jesus Cristo oramos. Quantos concordam? Só os que concordam, diga glória a Jesus. Tome assento adorando. Aleluia. Um convite para voltar à intimidade. Qual que é o tema? Fale olhando para o seu vizinho. Qual o tema? O que está acontecendo no livro de Malaquias? Entre outras coisas, Deus está se sentindo, e eu vou usar termos aqui que na teologia fala de antropopatismo e antropomorfismo, só para a gente entender, porque tem coisa que Deus não sente, mas a gente fala que Ele sente para a gente entender a mensagem, ok? Quando se atribui a Deus coisas que são dos homens, mas é para a gente entender. Olhe para frente e preste atenção nisso, por favor. Então, Deus aqui, Ele está se sentindo rejeitado. A forma que as pessoas estão aqui, os sacerdotes principalmente, e o povo de Deus, a forma que eles estão servindo a Deus é uma forma descabida para aqueles que se dizem povo de Deus. E aí, Ivanildo,
ele começa a usar o seu profeta para falar sobre estas questões. Só que o povo ironiza as colocações de Deus. Em que nós te ofendemos? Perguntas como estas nós vamos ver no livro de 4 capítulos. Em que nós estamos fazendo errado? Por quê? Aquela pergunta irônica que hoje a gente ouve muitas vezes. Por que Deus não olha para nós? Deus não olha para nós? Por que Deus se esqueceu de mim? Deus esquece de alguém? Então, o que Deus está dizendo aqui através do profeta Malaquias no versículo 10 que lemos? O versículo 10 considera-se teologicamente o ponto culminante da denúncia que o profeta faz contra a corrupção do culto. E isso está acontecendo depois de Deus ter trazido o seu povo de volta para a terra. O povo viu Deus trazer de volta, cumprir promessas, reerguer o templo, mas está prestando um culto, igual você está aí olhando para os lados, conversando. Isso me chateia muito, porque culto deveria ser bem diferente e com muita reverência. E aí, eles estão olhando muito mais para as necessidades financeiras e outras, do que para a necessidade do povo de Deus servir e adorar a Deus da maneira que se deve fazer. Porque Deus não é um ídolo que você compra, que você põe nas costas, que você põe na estante, tira da estante, que você limpa porque sujou ou porque tem poeira, você põe dentro da caixa, tira da caixa, você faz uma procissão, é você que conduz o ídolo. Não, senhores. O Deus verdadeiro, ele já tem o seu lugar, ele está sentado no trono de glória. Ninguém conduz ele, ninguém carrega ele, não precisa acender luz para ele, vela para ele, porque ele é a luz de toda a terra. Ele é que comprou cada um de nós, e é Ele que nos carrega na palma da sua mão. Estou falando do Deus da Bíblia, não estou falando de deuses, de religiões e da cultura do homem ou das tradições. Estou falando do Deus da Bíblia. Ele é vivo e todo-poderoso. O Salmo 115 diz que os ídolos têm boca, mas não falam. 115. Dependendo da Bíblia, 114, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira. O Deus vivo e verdadeiro tem olhos e vê, tem mãos e apalpam, tem nariz e cheira, tem pés e passeia no meio das 7 igrejas. É esse Deus que eu estou pregando. É esse Deus que quer reger o seu povo na terra. E por ser um Deus vivo, não aceita qualquer culto, não aceita qualquer oferta. O livro de Malaquias, Deus está contrariado com a oferta que se dá. Animais aleijados. Aí Deus diz assim: nem os governantes de vocês receberiam isso. Agora vocês trazem para mim. E no livro de Malaquias ele diz: vocês me chamam de Senhor, mas cadê a minha honra de Senhor? Vocês me chamam de Pai, cadê minha honra de Pai? E ele vai falar algo bem forte nesse versículo 10.
O que ele está dizendo no versículo 10? É o seguinte: ou vocês fecham as portas, ou vocês acendam fogo. Ou vocês me adoram e me servem da maneira que eu, o Deus Todo-Poderoso, mereço ser servido, adorado, ou é melhor que vocês fechem as portas do templo. E sabe o que ele está revelando ainda mais neste livro, e isso vai concluir de fato, que ele quer sair do templo. Isso é que dói o coração. A glória de Deus quer sair, quer deixar o templo, e vai. Ezequiel vai ter visões dessa glória subindo nos querubins e deixando o templo. É como se Deus estivesse, Michael Moura, dizendo àquele povo, pode pregar a Bíblia, né, irmão? Porque parece que hoje é difícil falar certas coisas da palavra, mas a palavra tem que ser pregada e amada no todo. Deus está dizendo, eu vou deixar o templo. Mas poderíamos indagar, esse povo não indagou, por que o Senhor vai deixar o templo? Se essa casa o Senhor falou que os teus olhos estariam voltados para ela. Se o Senhor disse que ouviria a oração desse lugar, que o Senhor abriria os céus e derramaria chuva quando precisasse, respondendo à oração desse lugar, e talvez Deus dissesse, mas também disse, se o meu povo se humilhasse na minha presença, entrasse em oração, buscasse a minha face e se convertesse dos seus maus caminhos. E Deus, ele está deixando esse templo, deixando esse lugar, não porque quer, mas é porque não é aceito. Deus não é aceito por esse povo. E se nós seguirmos a história desse Deus, o que vai acontecer aqui, esse Deus vai para o deserto. Porque Deus, ele quer ir para o lugar onde ele é amado. É por isso que muitos de nós perdemos Deus no templo e achamos no deserto. Você escutou ou não? Por isso que muitos de nós perdemos Deus no templo e vamos recuperá-lo no deserto. Ele nos manda para o deserto para achar ele de volta. Ele trabalha com o deserto para nos achar de volta. Porque Deus pode desistir do templo, mas não desiste de pessoas. Deus nunca desistiu das pessoas. E o que vai acontecer aqui, esse Deus está dizendo, ou vocês acendam fogo, ou vocês levantam o culto, ou vocês levantam a adoração, ou fecha a porta. Para de abrir essa porta para me adorar, para de abrir essa porta para me cultuar. Vocês não fazem isso. Pare de vir no culto para que eu seja o abençoador. Pare de vir no culto para que eu responda às suas necessidades. Ou vocês venham no culto para que eu seja o vosso Deus, o vosso líder, aquele que dirige vossas vidas. Ou fecha a porta. Não há necessidade de abrir mais a porta. Escute isso. Para que a gente vem na igreja? Não precisa vir se não for para fazer de verdade. Estou falando para a igreja. E tenho certeza que se tem alguém aqui que não conhece Jesus, concorda comigo. Ou serve Deus de verdade ou não serve. Quando eu era lá do mundão, cheio de coisa errada, no meio do pecado, quando eu estava vindo para uma reunião, eu falei, Deus, se o Senhor existe mesmo e vai me mudar, me faça um crente de verdade. Porque quando a gente é do mundo, a gente quer ser para Deus muito mais do que fomos para o mundo.
A gente quer amar a Deus de todo o coração. Nós temos ciúme de pessoas que não adoram a Deus. Nós temos ciúmes de Deus por pessoas que ficam fazendo coisas que prejudicam e mancham o caráter de Deus. Quando você sai do mundo, Deus lava você no sangue de Jesus, você vem para a igreja, você quer que toda a igreja ame a Deus de todo o coração. Está em você. Sim ou não? Quem concorda? Para amassar. E Deus está dizendo, para com isso. Irmãos, não há motivo, não há sentido de virmos para cá se não for para cantar de verdade. Se não for para adorar de verdade. Não há motivos de você ser obreiro, se primeiro não for para servir a Deus de coração como um servo de verdade. Não há motivos, para Deus não existe. Eu estava falando com alguém nesta tarde, sobre nós estávamos falando sobre times, hoje tinha umas decisões, não sei mais o que, e eu falando sobre um time que está em crise, chamado Real Madrid, lá da Espanha, de Madrid, quando, uma das coisas que eu disse assim, ele é um time de estrelas, não é fácil dirigir estrelas. E se você quer dirigir estrelas, tem que deixar claro às estrelas que o time é maior que elas. E o problema do Real Madrid é que as estrelas estão querendo ser maior que o time. Por isso nenhum técnico, me perdoe essas colocações, mas você vai entender por quê. Nenhum técnico vai resolver o problema daquele time. Porque as estrelas estão falando mais alto. Agora olha para nós. É muito difícil ser pastor de estrelas. Elas se acham maiores que a igreja, maiores que o altar. Se não me der oportunidade, eu mudo de igreja, porque o meu ministério não está sendo reconhecido. É muito difícil dirigir obreiros que querem ser estrelas. E eu não conheço na Bíblia Sagrada uma passagem que diga que obreiro pode ser estrela, que pastor pode ser estrela. A Bíblia me revela que existe uma estrela da manhã, uma estrela incomparável, que nós só brilhamos por causa do brilho dela, da glória dela. Então, se você quer ser pastor nessa igreja, obreiro nessa igreja, pregador nessa igreja, evangelista nessa igreja, para ser estrela, a porta é aquela lá. Porque nós somos casa de espetáculo. Nós somos casa de servos. Temos defeitos, temos erros, infelizmente, mas queremos ser servos. Se você quer aparecer, põe igual meu pastor Senivaldo me ensinou muito bem. Compra uma melancia, põe na cabeça, veste um terno vermelho, põe uma gravata verde e vai andar para lá, você vai aparecer. Eu fui formado que obreiro não aparece, que pregador não aparece, que deve aparecer é a palavra revelada por Deus e a glória de Deus. Nós não somos uma igreja de estrelas. E o que está acontecendo aqui é cheios de razão, esse povo aqui. Não, mas por que, Deus? O que o senhor está falando que a nossa oferta é o quê? Mas não é possível. Estavam oferecendo a Deus animais aleijados. Não serve para mim, então eu vou dar de sacrifício. Não é assim. Você é dizimista e ofertante? Não seja pela metade não, seja de verdade. Dízimo é 10% do que eu ganho, do que você ganha. E a oferta é depois. E dízimo a gente não administra, a gente volta e devolve na casa onde nós servimos a Deus. Você quer ser dizimista e ofertante de verdade? Chega a ser então 10% no mínimo. Você quer ser alguém que adora a Deus de verdade? Quer ou não? Quer ser alguém que adora a Deus de verdade? Então, em nome de Jesus, com luta ou sem luta, vazio ou cheio, consciência, eu sou o adorador e eu adorarei.
Quer servir a Deus e cultuá-lo de verdade? Por favor. Então pare de chegar atrasado no culto, parecendo que o culto é um favor que você está fazendo. É pontual no colégio, é pontual na empresa, é pontual para pegar o ônibus, para pegar o avião, o trem, seja o que for. É pontual no encontro romântico marcado, mas não é pontual na casa de Deus. Culto não é esmola. Culto não é favor a Deus. Culto não é Deus, o Senhor precisa de mim. Não, senhores. Culto é a alegria da minha alma em adorar aquele que me salvou, me libertou, me comprou. E eu sou pontual. Não, eu sou mais que pontual. Eu chego antes de começar para orar a Ele, abrindo o meu coração, derramando a minha alma e dizendo: fala, Deus, eu estou aqui para te adorar. Se fizermos só essas coisinhas que eu falei, básicas, a glória, nós não vamos suportar a glória que Deus vai encher a igreja. Estou falando da glória, não estou falando de gente nem de número. Ou como a Sadai. Onde tem 2 ou 3 fazendo isso de verdade, Deus está no meio. Urama Sadaia, volte a adorar a Deus, volte. O que vai acontecer em Malaquias? Deus vai sair. Ó, Deus é mau, o povo é mau. Deus vai sair. Ele vai dizer: quem dera houvesse entre vós quem feche as portas. Meu Deus. Por favor, levante alguém aí, vai e feche as portas. Vocês estão acendendo o fogo no meu altar em vão. Vai lá, por favor, fecha a porta. Para Deus é melhor não receber e não ver nada do que ver isso por obrigação. Mãe ama filho? Muito. Mãe ama filho ao ponto de morrer por ele. Sim, o amor de mãe é mais do que o amor de pai nessas questões. Não que o pai não possa morrer, eu estou falando que o amor de mãe é um amor incomparável mesmo. Só o de Deus que é maior. Eu estava jogando bola no fundo do quintal da casa, quando eu tinha lá minha adolescência. Nós fomos para o fundo do quintal, que nós era macho. Capinamos, fizemos campinho, fizemos gol. Viu, Zé Maria? Vocês ficam para trás. Fizemos gol tudo direitinho, fomos lá na palha de arroz, para pôr palha de arroz para os goleiros, para eles não machucar muito, que espetava tudo. E aí fizemos, e lá nós tínhamos campeonato. Meu Deus, saía briga para tudo quanto é lado, porque nós era macho. E aí, o que aconteceu? Meus irmãos, aconteceu que um dos que estavam jogando conosco, acompanhe, uns que estavam jogando conosco, a bola passou do quintal e foi para outra casa. E quem foi buscar a bola é o filho da mãe que morava naquela casa. Quando ele passou embaixo da cerca, a cerca estava eletrificada, porque os camaradas fizeram uma ligação errada e tinha energia na cerca. Naquela época não tinha esse negócio de cerca elétrica não, viu? E aí, quando ele desceu para passar por baixo, ele ficou grudado e começou a dar aquele... A mãe estava lavando roupa, toda molhada, e viu o filho naquela situação. Ela veio desesperada e foi tentar tirar o filho dela. Quando ela fez o gesto, toda a carga elétrica veio para ela, ela estava molhada. O filho se salvou e a mãe morreu. Porque mãe é assim. Mãe ama.
e ama de verdade. Esse tipo de mãe lúcida, quando você mente para ela, é uma das coisas que mais faz ela sentir-se mal. Não, mãe, você está namorando. É, mãe, mas a senhora não ia me entender. Isso é uma traição, sabia? Um dia você vai ser mãe. E veja o que você está semeando. Vai querer que a sua filha minta para você? Vai querer que a sua filha te engane? Uma das coisas que mais dói coração de mãe é quando ela sabe a verdade e a filha continua insistindo na mentira. Sim ou não? Agora imagina Deus que tem um amor e um coração puro, conhecendo a intenção da nossa alma e a gente mentindo para Deus. Não dá para te adorar, Deus, porque eu estou cheio de problema. Você acha que Deus é bobo? Cheio de problema, começa a adorar para você ver. Vou repetir. Cheio de problemas, comece a adorar para você ver. Olha para a Bíblia, as pessoas cheias de problemas que começaram a adorar a Deus. E você sabe disso. É por isso que Deus quer que feche a porta. Ele está dizendo para nós assim, gente, eu conheço a intenção do coração, eu sei onde vocês vão, eu sei o que vocês fazem, eu sei porque vocês estão cansados, eu sei porque a mente de vocês está cheia. E sei que se você reagir, eu posso te abençoar e mudar a sua história. Burokovanai, Arashamai. Mas aí ele vai dizer uma coisa terrível: eu não tenho prazer em vocês. Vocês vêm para o culto só para passear. Eu quero que vocês me deem prazer de ver uma família da fé adorando o meu nome com alegria, sem pensar que o culto vai ter que acabar logo para comer uma pizza, para ver uma programação ou para um encontro que vai ter. Gadamassaia. Eu quero uma igreja que venha para o meu culto adorar o meu nome, sem hora para sair, porque ama estar na minha casa. Mas essa glória que foi embora, que foi para o deserto, que vamos achar ela em João Batista, na voz do que clama no deserto, 400 anos depois. Essa glória, ela quer voltar. Ela sai, diga isso comigo, ela sai, mas ela quer voltar. Ela sai porque as pessoas não querem ela mais. Diga. Agora ela quer que as pessoas queiram ela de volta. Porque ela sempre quer voltar. Nós vamos ver 25 anos depois do cativeiro. Não quero observar a ordem cronológica, mas para você entender, o povo estava no cativeiro 25 anos. Deus usou o profeta Ezequiel para mostrar como a glória voltaria. Como a glória voltaria. 14 anos que a última deportação já tinha acontecido, em 586. E Deus está dizendo, olha, através do profeta Ezequiel, a glória quer voltar. Aí ele vai dar uma visão para Ezequiel. Eu sei que a revelação de Ezequiel 47 é uma revelação que, se você interpretá-la escatologicamente, é uma revelação plena para os últimos tempos, depois de Jesus e depois de tudo. Mas ele dá uma direção de como a glória quer voltar. Porque ela vai voltar de maneira processual. Pés, joelhos, lombos,
rio inteiro. É um processo. Mas aí uma das coisas mais importantes para entendermos, quantos querem que a glória volte? Primeiro, para querer que ela volte, tem que entender que ela foi. Irmãos, nós não estamos tendo mais a glória que tínhamos. A adoração que tínhamos. E isso não é uma coisa, irmãos, eu viajo por aí, quem viaja e entende vai concordar comigo. Pela infinita misericórdia de Deus, nós somos uma igreja muito avivada comparada a tantas por aí. Pela misericórdia de Deus, como tem outras também que são avivadas. Nós somos uma igreja de um povo que gosta de escola bíblica, de culto de estudo, a frequência é grande, para a glória de Jesus, comparado. Mas nós tivemos mais glória do que temos. Nós vimos mais milagres do que estamos vendo. Mais salvação do que estamos vendo. Mais crescimento do que estamos vendo. Há um sentimento de estrelismo pegando as pessoas. Se não me respeitar, cuidado comigo, olha para mim, pensa em mim. Cuide de mim, faça para mim. É um negócio assim de doido. É um tempo. Nós estamos vivendo frieza espiritual no mundo. Nas igrejas espalhadas no mundo. É o cumprimento da palavra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Os homens se tornarão realmente amantes de si mesmos e se tornaram caluniadores. As pessoas brigam, as pessoas discutem, elas não perdoam mais, elas saem das igrejas e deixam coisas mal resolvidas. Estou falando em contextos gerais. E aí, nós estamos vivendo tudo isso. Deus quer trazer a glória de volta. Ele está com focos de avivamento. E Ele quer incendiar esses focos de avivamento. Ele tem pessoas aqui dentro desta casa que Ele quer avivar de uma maneira tremenda. Levantar de uma maneira tremenda. Assim como tem algumas outras igrejas honestas e quer levantar de uma maneira tremenda, porque Deus não está olhando para a denominação, Ele está olhando para a sua igreja e a necessidade do avivamento da última hora. Da Kamanassaia. Enquanto Malaquias nos conta o que não devemos fazer, Ezequiel 47 vai nos dar direções. Assim como Ezequiel 37, nós estamos nesse vale de ossos secos, que era o vale de ossos secos, um lugar como um cemitério de soldados. Os guerreiros morreram, os guerreiros caíram na batalha, não vigiaram, não tiveram força suficiente, não tiveram estratégia suficiente, não se uniram o suficiente, não usaram as armas que tinham da maneira melhor para se usar. Enfim, o exército caiu, foram mortos. E não tem pouco tempo, tem muito tempo, de maneira que a carne foi embora, os nervos foram embora, tudo foi embora, ficaram os ossos sequíssimos. E tem tanto tempo que os ossos se misturaram e se separaram. O esqueleto ósseo não era mais um esqueleto junto, estava tudo misturado e separado. Tanto tempo. Mas houve um dia que Deus achou um homem que pudesse usar. E eu ainda continuo procurando, diz o Senhor. Ele achou um homem. E ele disse: eu quero usar você. Eu quero encher você.
E o que eu mandar você profetizar, profetiza. Tudo que eu falar para você, igualmente fale para esse vale. E eu quero te fazer uma pergunta, profeta escolhido: poderá ter vida no meio desse vale? Poderão viver ou reviver estes ossos? Poderão estes ossos tornar a se levantar? Barca Varaca Massai, tu sabes, eu sei que tudo está em ti, a resposta está no Senhor. Kuramassai, então levanta, meu profeta, pois eu decido que vai ter vida. Ravassai, ele está procurando. Ele não está procurando gente de braço cruzado. Ele não está procurando gente que não consegue concentrar no culto, não consegue adorar o nome dele, não. Ele está procurando gente interessada, gente que guarda a palavra, gente que no meio da frieza luta para esquentar cada vez mais, no meio de todo o mal, luta para se levantar cheio da luz de Deus, da presença de Deus. Ele está procurando os focos. Ezequiel profetiza, e vocês sabem a história. Naquele vale, levanta-se um exército numerosíssimo, cheio de vida e cheios do Espírito Santo. Rabakura varagamasai, urakamanchehanai. Levanta um exército invencível. Quantos querem que isso aconteça conosco? Quantos querem que isto aconteça conosco? Existe um caminho para que a glória venha. Então a primeira coisa que eu já disse, querer a glória de volta é para aqueles que entenderam que ela foi. Nós éramos mais cheios? Por favor. Nós adorávamos mais, orávamos mais, santificávamos mais, tínhamos mais tempo para Deus, nos ocupávamos mais com Deus, éramos mais pontuais nos cultos, frequentávamos mais os cultos, tínhamos mais facilidade de perdoar as pessoas que nos ofendiam, nós éramos mais práticos para Deus. Então eu preciso que a glória volte. Eu sei que a glória foi, eu quero, eu preciso, eu desejo que a glória volte. Alguém pode olhar para o céu e dizer: eu desejo que a glória volte. Só os adoradores diriam esta frase. Só os adoradores anunciariam isso com veemência, com gritos para o céu: eu desejo e preciso que a glória volte. Eu quero ser cheio de novo, eu quero ser renovado de novo, eu quero ter a empolgação que eu tive novamente. Eu quero amar de novo. Eu quero sentir saudade de novo do céu. Eu quero chorar pelo céu. Eu quero chorar de amor por Jesus Cristo de novo. Eu preciso que a glória volte. Eu preciso disso urgentemente. Alguém está concordando? Depois desse entendimento, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a água nasce do trono. Aleluia, a presença não vem dos homens. A presença não vem dos homens, Michele Costa.
A presença não vem dos sacerdotes. A presença não vem das pregações, porque se viesse, todos nós estaríamos cheios. Tanta pregação desse altar, tanta pregação pela internet, muito ungidas e abençoadas, tantas pregações de encontros. Por que que a glória não está aqui? É porque não vem dos homens. Dos homens vêm as mensagens reveladas, mas a glória vem do trono. Rabá, Black Samai 47, Ezequiel, a água nasce do trono. É do trono que a água vem. É do trono que a intimidade virá novamente. Você não vai encontrar ela por aqui, você vai encontrar ela ali. Mas para isso, quando reconhecemos isso, e quando entendemos o que é essa glória, tem que nascer desejo aqui. E desejo é uma coisa complicada para os dias de hoje. Porque muitos de nós, em contextos gerais, temos muito mais desejo de vingança do que desejo da glória. Muitos de nós temos muito mais desejo do casamento do que o desejo da glória. O desejo do canudo na faculdade do que o desejo da glória. O desejo que Deus resolva problemas mais do que o desejo de ter a glória. E eu te digo uma coisa: quando a glória vem, problema some. E some de uma maneira paradoxal, esquisita. Porque você tem o problema, mas parece que não tem. Você tem a guerra, mas parece que não tem. Andamassai, porque a presença resolve tudo. A presença cura tudo. A intimidade com Deus sara feridas. A intimidade com Deus faz com que os traumas se transformem em experiências. E as experiências nos levem às alturas de sermos verdadeiramente de Deus. Rokomandassai. A pergunta é: de onde vem essa glória? De onde vem essa glória? Do trono de Deus. De onde vem essa glória? Aleluia. Simboliza que a vida e a cura emanam da presença de Deus e da adoração a esse Deus. Não é primeiro o homem fabricando uma glória, é o homem descobrindo onde está a glória. E quem decide mandá-la? Temos como pegar ela? Tem algum caminho que, se a gente for por ele, no sentido de caminho literal, uma escada, alguma coisa, que a gente vai lá e pega ela à força? É por isso que primeiro a gente tem que achar desejo em nós. Será que Deus está achando alguém com o desejo aqui? Porque esse desejo não pode ser para amanhã, tem que ser para ontem. Eu quero, eu preciso. Eu não quero ser templo de visitação, eu quero ser templo de morada do Espírito Santo. Lamassai, custe o que custar, eu quero de volta. Quando a gente deseja, não há imposições. Se o senhor fizer, eu prego, mas se o senhor tem que mais, nada disso. Eu quero, custe o que custar. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah. Ô Ezequiel, está vendo aí de onde vêm as águas? Agora olha, essas águas estão formando um rio. Está vendo o rio? Só os inteligentes vão entender. Aleluia. Está vendo lá no trono?
Está vendo essa cachoeira que está descendo de água do trono? Está formando um rio. Ezequiel, meu profeta escolhido, você quer entrar na glória? Você quer entrar nesse rio? Eu vou na frente. E o anjo percorreu de 450 a 500 metros, 1000 côvados. Vamos colocar 500 metros. Olhou para o profeta. Vai querer entrar? Olha o rio. Sabe de onde veio? Ô Ezequiel, a glória está voltando. E a glória está se oferecendo para você. Rocabianai, você quer vir? A igreja quer entrar no caminho dessa glória. Então existe aqui 4 pontos cruciais para que essa glória volte. Primeiro, você tem que entrar no rio, nas águas que dão nos tornozelos. O que representa isso na mensagem que Deus me entregou nessa tarde para nós? Representa decisão, Zé Maria. Ninguém jamais terá o que Deus oferece sem ter uma decisão que Deus merece. Ninguém jamais terá o que Deus oferece sem dar a Deus uma decisão que Ele merece. Qual é a decisão que Deus merece, Pedro? A decisão de 100%. Deus deixou claro em Malaquias, nada pela metade. Não, 70% não. Não, 90% não. Eu quero o perfeito, porque eu sou perfeito, porque eu sou o dono da glória, porque eu sou o dono da história, porque eu sou o remédio para todas as nações. Eu sou o dono do rio, e onde passa o rio tem vida para tudo quanto é lado, e o que está morto viverá. Ou você decide 100% ou não entra. Ezequiel, vem. É óbvio, Kátia Martins, que para entrar tem que decidir. Tem muita gente nas igrejas com meio termo de decisão. Nunca vai experimentar o que Deus tem. Ramassai, Odaiva, cultivar a suga. Quando Deus me salvou, e eu não vou falar isso por conta de exaltações e soberbas, porque eu odeio isso, Deus odeia isso. Quem pratica isso não vai para o céu. Isso é sentimento do diabo lá atrás. Mas eu vou falar para entendermos o que é decisão verdadeira e completa, Ana Júlia. Decisão verdadeira completa foi quando Deus foi lá no mundo e me resgatou. E no caminho eu falei com Deus que queria ser, estou falando isso para a glória de Jesus, e unicamente, ou Ele me fazia um crente verdadeiro, enjoado, ou então não vale a pena. E Deus me converteu legitimamente para a glória e honra do nome dEle. E eu lembro os irmãos que Deus não faz acepção de pessoas. E nesse caso Deus não tem prediletos para salvar. E aí, o que aconteceu? Cheguei para a igreja, cheguei orando, jejuando, aprendendo, querendo saber tudo de Deus, entender tudo de Deus, fazer tudo para Deus e mais do que eu deveria fazer.
Cada coisa que fui vendo, fui me aplicando e fui mergulhando. Embora da presbiteriana, porém jejuando, orando, santificando e abandonando o mundo. As coisas na minha vida voaram. Daqui a pouco Deus já me batizou com o Espírito Santo, 3 dias falando em línguas estranhas, dons espirituais. Me batizou quando eu era da presbiteriana tradicional, porque quando você tem fome e desejo, denominação não te atrapalha, não te impede. Eles não criam nisso na época. Deus me encheu e falou aos meus ouvidos. Eu não saí da igreja porque eu queria sair, eu queria ficar e pregar e anunciar o que Deus estava fazendo na minha vida, mas Deus falou nos meus ouvidos: vá para a Assembleia de Deus. Quando Ele falou, já comuniquei com a igreja, saí chorando, os irmãos ficaram chorando, porque sabiam o que Deus estava fazendo, e eu fui para a igreja ao comando da voz do Espírito Santo. Chegando na igreja, estacionei a minha vida para fazer o que era para fazer. Deus foi me dando crescimento, brevemente já me deu meu casamento, já deu consagrações naquele lugar, debaixo de prova, debaixo de guerra, debaixo de formação, que as pessoas hoje chamariam de perseguição, mas Deus estava trabalhando um servo para a glória dele. Rapidamente fui ao presbitério, por ordem de Deus, por direção de Deus. O que o senhor está falando isso, pastor? Decisão 100% acelera a sua vida. Decisão 100% muda a sua história. Quer mudanças radicais? Tome decisões radicais. Decisão. Decidi, a glória veio. Decidi, Deus trabalhou. E aí vieram tantas provas de uma vez de uma vez. Foi rapidamente. Dois obreiros, um presbítero e um evangelista, foram me visitar na minha sala. Eu era financeiro. Seró Zaca, que era o meu apelido na cidade, porque era piadista. Zaca, temos visto que você está muito cheio de peso aí, de tantos departamentos que puseram nas suas mãos. Olha, eu acho que o pastor está colocando coisa demais, está aproveitando de você, é muito peso. A Bíblia diz que o peso que Jesus traz a nós é suave, não é assim. Eu olhei para eles com o coração bem puro e disse: meus irmãos, não é assim. Deus está me ensinando muita coisa em pouco tempo. Eles ficaram sem graça, saíram. Continuei amando o meu pastor, não levantei contra o meu pastor, não quis concorrer com o meu pastor, não quis pensar que o pastor não sabia, pelo contrário, admirando a sabedoria e o conhecimento do meu pastor, e Deus continuou me dando crescimento para a glória e honra do nome dele. Não há pensamento de perseguição, há um pensamento de formação. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite. Você quer que a glória volte? Tome decisão de ser 100% de Deus. Quem é 100% de Deus, não pensa em sair de igreja, mudar de igreja, pensa em ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja, ser vaso de uso dentro da igreja, crescer dentro da igreja. E se porventura Deus falar para sair, sai chorando, porque ama onde está. Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer sobre os tornozelos? Decisão. Só entra no rio quem decide entrar. Tem gente que é igual o gatinho, tem coragem de pôr a patinha na água. Ô meu filhinho, ou você põe a patinha ou você não faz parte. E aí o Ezequiel entrou. E ele andou os 500 côvados. 1000 côvados, 500 metros. Aí o anjo falou: pera só um pouquinho. E foi na frente. Irmãos, Deus sempre vai na frente, abrindo caminho, quebrando as muralhas, rompendo com os impedimentos, tirando as ciladas, tirando os laços. Ele vai, caramba, sai. Quando ele chega lá, ele fala: vem mais, porque a glória de Deus é um mergulho na intimidade. Você nunca vai ter intimidade sem mergulhar. E aí ele diz: as águas dão nos joelhos. E o que é águas nos joelhos? Envolvimento.
Isso aqui é a palavra do Espírito Santo. Águas nos pés, decisão de entrar. Agora no joelho já é um envolvimento com o lugar. Você quer crescer, envolva com esse povo aqui, ó. Quer ser gente, envolva com gente. Quer crescer, envolva com as pessoas e aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a respeitar, aprenda a entender a maneira do outro, a cultura do outro, a forma do outro. Tem que ter envolvimento social na casa de Deus. O envolvimento só envolverá com o reino quem decidir aprofundar um pouco mais. Só envolverá com o reino de Deus quem decidir aprofundar um pouco mais. Muita gente no meio de nós envolve com sociedade, são traídos, são alvos de fofocas, de maledicências e coisas tantas, mas não querem assumir que aqui também tem problemas. Só que os problemas no meio dessa sociedade chamada cristã são problemas para o nosso crescimento, para revelar quem somos. Se eu errar com o Maciel, eu tenho que ter a honra de chegar a ele e pedir perdão. Se o Maciel errar comigo, ele tem que ter a honra de chegar em mim e pedir perdão. Isso é envolvimento. Como que alguém vai ser obreiro se não sabe respeitar pessoas? Vai ser obreira se não sabe respeitar pessoas? Como nós moraremos no céu, Rosa Dias, se lá não vai ter bairro? Tudo é um lugar só, um centro só, uma cidade só, e estaremos juntos eternamente. Quer glória? Se envolva. Terceiro, ele vai mais 500 metros. Oh, Ezequiel, vem mais. E ele vai. E agora as águas davam nos lombos. E o que o Espírito de Deus fala com esses passos para encontrar a intimidade e a glória de Deus? Ombros fala de rendição. Quando nós decidimos entrar e nos envolvemos com a igreja, muitas coisas acontecem. Às vezes somos perseguidos, humilhados, esquecidos, abandonados, feridos no meio. Estou falando não defendendo quem erra, estou falando não defendendo as pessoas que precipitam com tantas coisas. Preste atenção. Estou falando para quem quer chegar à intimidade, para quem quer a glória de verdade, não só um status ou uma posição. E aí, águas nos lombos, rendição. Quando tudo acontece, você vê tudo isso e você olha para o céu e diz assim: irmão Zé Magno, quer saber? Estou aqui, Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Permita o que o Senhor quiser. Me defenda se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que as pessoas continuem fazendo, que o Senhor faça. Se o Senhor quiser continuar me provando, que o Senhor prove. Se o Senhor quiser continuar com tudo isso que está acontecendo, continue. Eu me rendo. Quando a gente se rende, missionária Patrícia, a gente está fazendo uma declaração para o céu: não comigo, é com o Senhor. Não consigo, é com o Senhor. Não posso, é com o Senhor. Senhor, eu não sei de nada, o Senhor sabe de tudo. Eu me rendo. E quando isso acontece de verdade, a gente cai em lágrimas diante de Deus. Porque tudo que você não queria era se render. Porque o orgulho fala alto, a minha sabedoria e inteligência fala alto. Mas quando você se rende, você está reconhecendo: fraco sou, necessitado sou.
Ei, cavai meganai. Eu sou pobre e necessitado. Bem-aventurados humildes de espírito. O que quer dizer aquilo ali no grego? Quer dizer bem-aventurados que são pobres em si mesmos e precisam de um Deus rico. Quando a rendição acontece, nós estamos dizendo: Deus, agora é com o Senhor. Agora menos eu e mais do Senhor. A gente canta tão bonito, né? Mais de ti, menos de mim. E não sabe o que está falando. Porque Deus, escute bem, olha bem para cá. Deus quer matar você. Ele quer matar a mim. E quer fazer nascer um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. E essa nova pessoa é a que Ele assume. Por isso, depois que eu tomo a decisão, que eu envolvo, e diante de tantas situações eu me rendo, o rio se torna intransponível. Eu tenho agora que nadar de braçada. Então você alcançou a intimidade. É quando tudo agora é rio. Um rio intransponível, um rio que se devia nadar de braçadas. É quando você alcança a intimidade com Deus. Quando você alcança o rio que te domina. O rio que tem que fazer você se esforçar para permanecer nele vivo. Por isso que tem que ser de braçada. Se parar de dar braçada, afunda e morre. A glória de Deus mata a gente. Porque não é fácil permanecer nela. Tem que permanecer dando braçadas. Senão afunda, senão morre. O reino de Deus é tomado por esforço. Permanecer no Senhor exige esforço, exige clamor, exige oração, exige santidade, exige perdão. E só vai fazer isso quem não quer morrer. Melhor ainda para entender. Só vai fazer isso, irmão Paulo, quem quer permanecer no rio vivo. Será que alguém está entendendo isso? A glória de Deus não vem de graça. Deus quer ver se você a deseja, se você a quer de volta. Ezequiel, eu te escolho como profeta, mas eis aí o rio. Você quer? Porque se você entrar nesse rio, a história não é mais sua, a história é do rio. Mas tem um negócio: se permanecer no rio, onde o rio passar vai ter vida. Nas margens do rio as águas florescerão e darão frutos. E se esse rio chegar no Mar Morto, o Mar Morto viverá. E onde não houve vida, haverá vida, porque esse rio é a glória de Deus. Eu vos ofereço a minha glória, eu vos dou a minha glória. A minha água é para quem tem sede, diz o Senhor. Fique sobre os pés. É aqui que a glória volta. É aqui que a glória volta. Quando a glória nos tomar de volta, e eu quero, eu desejo, eu quero, custe o que custar. Quando a glória nos tomar, não teremos vergonha de adorar ao rei como ele merece. Tem gente que tem vergonha de dar glória a Deus dentro da igreja. Imagine lá fora. Tem gente que dentro da igreja não consegue levantar a mão para Deus e adorar. Imagine num culto lá fora.
Quando a glória toma a gente não quer saber de outra coisa senão em dar lugar. Lembra dos pregadores antigamente? Dê lugar, dê lugar, dê lugar. Daqui um pouco está todo mundo cheio. Mas a gente não dá lugar. E Simai, olha a visão que o Espírito Santo está me dando. Uramassarai, a glória vem, bate no coração, mas está fechado. Está fechado. Está fechado. E Deus dizendo, dá lugar, dá lugar. Não, mas já é 9h13. Dá lugar! Mas eu quero ver o jogo. Dá lugar. Dá lugar, não, mas eu tenho que resolver um problema. Dá lugar, a glória está na casa. O rio está derramando. O rio está por aí. A glória está na casa. Dá lugar. Aí tem gente assim olhando as crianças, passando para lá e para cá, olhando assim, parecendo que está na casa da avó Joana. Dá lugar! Eis que estou à porta e bato. Onde está o meu Ezequiel? Onde estão as Déboras? Onde estão as Huldas? Onde está Maria? Onde através dela eu possa gerar Jesus de novo para as pessoas. Onde está o Paulo, Tiago, João, Pedro? Onde vocês estão? Porque houve um tempo que eu achei estes homens. Houve um tempo que eu achei essas mulheres. E eu enchi elas da minha glória. Oh meu Deus. Onde está a minha igreja? Houve um tempo que eu achei a minha igreja no meio do mato e eu enchi a minha igreja. Houve um tempo que eu achei a igreja no meio das florestas e eu enchi a minha igreja. Houve um tempo que eu achei a minha igreja dentro dos porões. Eu achei a minha igreja escondida em muitos lugares e eu enchi a minha igreja da minha glória. Houve um tempo que eu achei a minha igreja dentro do cenáculo, orando a mim incansavelmente, e eu enchi ela da minha glória. Houve um tempo que eu achei a minha igreja na Inglaterra e eu enchi toda a nação da minha glória. Houve um tempo que eu achei a minha igreja na Escócia e eu impactei aquela nação. Onde está o meu John Wesley? Onde está o meu John Knox? Onde está o meu Spurgeon? Onde estão os meus vasos para que eu possa encher? Onde está alguém que quer ser batizado com o Espírito Santo, falar em mistério, em línguas, 3 dias sem parar, 5 dias, 7 dias? Onde está alguém que deseja ser tão cheio da minha glória, que se torne um missionário para a minha casa, que se torne uma missionária para a minha casa? Onde está alguém que eu possa encher, que não consiga tocar os instrumentos, tamanha glória que eu vou derramar sobre eles? Onde estão os meus louvoristas? Lijevam begandae Trivas tevachim Hashem Valvan manda gevaru sheva
Onde estão aqueles que não vão disfarçar agora? Disfarçar que tem vontade, disfarçar que tem sede, disfarçar que não está entendendo. Porque estes poderão ser desprezados. Fecha a porta do templo e eu não quero mais saber. Mas onde estão aqueles que querem ser cheios? Onde estão aqueles que querem ser vasos? Onde estão aqueles que querem ser renovados agora? Shaban bakmek savim hada Shabaramako savaragamas Uramako sandai vetsa. Onde está quem decide? Onde está quem decide? Onde está quem se envolve? Onde está quem se rende? Pois eu darei o meu rio. Eu darei o meu rio aos que decidem, se envolvem e se rendem. Eu darei o meu rio. Eu quero fazer esse convite, me perdoe, mas se você tem que ir embora, eu concordo que você vá, se você tem que ir, mas eu tenho que fazer esse apelo. Existe um rio aqui. Quem quer esses 3 passos para chegar ao quarto, saia do seu lugar e vem, mas venha como quem está entrando no rio. Vem sentindo as águas do rio. Vem sentindo a glória da presença da Massainga na Baracai. Não existe ninguém inferior para Deus. Todos estão à altura de serem cheios. Todos para Deus estão à altura de serem Ezequiéis desse tempo, Daniéis para esse tempo. Abracamaracaçai. O seu estudo não interessa para Deus. Se você estuda, tem título ou não tem, tem diploma ou não tem, sabe ler ou não sabe ler, é pobre ou rico, Deus não interessa nisso. Deus interessa se você decide. Se você decide. Se você decide. E agora se envolve. E agora se rende. Pode parecer emocionalismo, mas não é. É alguém que tem razão, que tem inteligência, que ouviu a palavra, que entendeu a palavra e quer se render. Caramba, você está dentro do rio, agora é com você. Você vai ficar só até os tornozelos? Ou vai chegar para os joelhos? Ou vai subir para os lombos? Ou será o rio? Quando a glória te encher, você vai ter que lutar, você vai ter que dar braçadas, você vai ter que guerrear, você vai ter que se levantar. Quando a glória te encher, todo dia o diabo vai querer te esvaziar, todo dia o diabo vai querer te impedir, porque ele levanta contra os que estão cheios da glória. E você vai ter que dar braçadas, 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 braçadas. Seja aí batizado no Espírito Santo. Deus está batizando. Deus está batizando. É o nosso Deus, Jesus Cristo, está batizando. Pode falar em línguas estranhas, já. Pode falar, já. Em nome de Jesus. Por Jesus Cristo seja batizado agora. Xarabacai. Quando ele batiza, o pecado vai embora. Quando ele batiza, a mente muda. Quando ele batiza, a alma muda. Quando ele batiza, a vida inteira muda. Recebei, recebei, recebei. Recebei, recebei, recebei. Entra no rio, mergulha, mergulha nas águas da glória de Deus. Volte à intimidade.
contigo. Eu tenho uma chamada contigo. Sabe por que tu venceste até agora? Sabe por que tu passaste por tudo que passou? E eu sei. Porque eu tenho um chamado contigo. Eu tenho segurado nas tuas mãos. Eu tenho te dado graça, eu tenho te dado força. Homem, levanta-te com propósito nesta noite, e eu abreviarei a tua vitória que precisa, e te encherei, e te usarei, porque eu sou teu Deus que tem um ministério contigo. Em Sabanacaia, Ele está nos teus ombros. Eu confio em ti esse ministério para este tempo. Receba a minha graça e a minha palavra. Seja batizado, seja avivado, seja renovado, seja abastecido. Dá lugar, dá lugar. Faz o que vem para fazer, dê lugar. Tem glória te tomando. Entra mais, mergulha mais, aprofunda mais. É lá que está a intimidade. As duas mãos com olhos fechados, as duas mãos levanta. Quem tem sede, quem não tem, não levanta as mãos não. Levanta as duas mãos com os olhos fechados. Levanta a sua cabeça para o céu com os olhos fechados, mas com os espirituais olhando para o trono. É de lá que está vindo a glória. E a glória não vem primeiro para quem está bem vestido ou mal vestido. Ela não vem primeiro para quem é rico ou pobre. Ela não vem primeiro escolhendo cor, escolhendo se tem dinheiro, escolhendo se tem fama. Não! A glória está vindo para quem tem sede. Ela está vindo e está chegando para quem tem sede. É para quem tem sede. Ramassaracaia. E quem tem sede vai começar a receber um sinal de Deus. Ramanassadai, teu ministério nunca mais será o mesmo. Tua família, tua casa nunca mais será a mesma, porque vai ter alguém cheio da glória lá dentro. Xaramatacaia. A glória está chegando para quem tem sede. Está chegando para quem tem sede. E você vai ser renovada quando a glória chegar. E você vai falar mistérios dos céus. Quem não é batizado vai ser batizado. Quem há muito tempo não falava em mistério vai falar. Ela está chegando para quem tem sede. Se você tem sede, receba. Se você tem sede, receba. Se você tem sede, receba. Receba. Glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta tua Shekinah. Com tua glória vem encher esse lugar. Vem e manifesta tua Shekinah.
mistério na sua boca. Deixa o Espírito Santo falar as línguas dos homens e dos anjos na sua boca. Você deixa. Urabacai, Shebrada, Caia. Deixa ele te ajudar a renovar-se. Deixa ele te ajudar a te levantar. Xanabra, Candaraia. Urabacá, Sobrevanaya. Oh, Imanaka, Sandarabagaracaia. Mas Michel, sabe por quê? Porque ele te chamou para ser profeta. A resposta é essa. Baracamassai, trabalhe para ser a profeta que ele te chamou, e tu verás, Xadamacai, as mudanças profundas. Orabacandarabasorebecaia. Recebei, Banacassai, Gabriela. Visita Arabassarabacai, eu te visito. Anamacassai, te digo, cuidado, Canabraçaia, porque eu te trouxe com propósito, Ramassaragaia. Ouça a voz do teu Deus, sinta as direções e discirna. Não deixe que o diabo te impeça e te interrompa mais uma vez. Eu sou o Deus que te chamei para o ministério, e eu sou o Deus que provo e aprovo. Levanta, Ramassaragaia. Gabriele, levanta, Carabassaia. Gabriele, levanta. Gabriele, levanta, o teu Deus te escolheu. Vigia na terra e se levanta, pois ele te trouxe com propósito. Rabassaia. Oramantarabagasorabacanda. Orabacanda. Adriele, se tiveres a coragem de fazer o que tem que ser feito, o teu Deus te levantará, o teu Deus te erguerá, o teu Deus te curará, o teu Deus fará o que jamais imaginas. Mas tens que ter coragem, Ganamassaria. Orabacanda, Oracabaragassanda. Eis ministérios sendo levantados, eis ministérios sendo renovados, eis ministérios sendo reavivados. Aplauda o Rei da Glória.